Bom, queridos alunos, vamos lá, né? Nós vamos agora numa aulinha aqui, continuação do que a gente estava falando sobre magnetismo, mas matéria para o quarto bimestre, ok? Vamos lá. De certa maneira, né, eu terminei lá o terceiro bimestre falando sobre magnetismo, né? Magnetismo natural e algumas características exatamente sobre magnetismo. Agora eu vou ser bem específico, vou falar do magnetismo causado por correntes elétricas. E nesse caso a gente cita como eletromagnetismo. Tá bom? Maravilha, maravilha. Estamos chegando no fim do ano, hein? Vamos lá. É. Então, para começar, né, eu vou falar sobre o experimento de Ørsted, né? Esse camarada que está aqui, ó, que aparece na foto aí, é um dinamarquês, tá? E em 1820, guarde essa data, né, que depois a gente vai fazer um resumão lá para frente sobre essas datas aí. Ele descobriu uma coisa muito interessante. Fez um arranjozinho desse parte aqui, né? Ou seja, um circuito elétrico, com uma pilha, uma lâmpada, tudo mais e tal. E, de certa maneira, ele tinha uma bússola. A bússola, né, como a gente sabe, ela vai apontar para o norte. Tudo bem? Então tá. Quando ele ligava esse circuito, olha que coisa legal que acontecia aqui. Ele ligava o circuito, né? Começava a circular uma corrente aqui. E essa agulha, ela se desorientava. Ela não, né, de certa maneira, ficava girando e parava numa posição que não era mais o norte. Quando ele desligava, a agulha girava de novo e voltava para a posição norte, né? E ele descobriu uma coisa muito interessante. O quê? E a corrente elétrica gera um campo magnético. Olha que coisa legal. Então, veja como isso é importante na história da ciência, né? E no caso, para o que a gente está estudando. Porque até então, magnetismo é uma coisa, eletricidade é outra, né? A gente não está relacionando uma coisa com a outra. Tanto é que a gente estudou separadamente. Só que a partir de agora, essas coisas começam a se misturarem uma com a outra, né? Eletricidade e magnetismo passam a ter uma relação entre elas. E vai ficar mais próxima essa relação nas próximas aulas, como a gente vai ver, tá bom? Então tá. Aí, claro, né, Ørsted não ficou só nessa brincadeira desse experimento. Ele começou a fazer uns estudos um pouquinho mais apurados aí. E aí, olha só que coisa bacana que ele percebeu. Lembra aquela história da limalha de ferro, né, que a gente colocava lá para verificar o campo magnético? E fez a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho o fio, então vocês entendam aqui. Aqui tem o fio, certo? Percorrido por uma corrente elétrica aí. O que ele fez? Ele botou uma cartolina aqui, né? O fio atravessando essa cartolina e espalhou a limalha de ferro. Quando ele viu, né? Percebeu aqui que formavam linhas circulares, né? Essa limalha ela criava linhas circulares. Então ele percebeu que o campo magnético gerado ele era um campo magnético circular, tá? Claro, né, a gente está acostumado, né, aquela velha história, né, da parte do norte vai para o sul. Nesse caso aí não tem um norte e sul bem definido, mas é claro, a linha é fechada, como lá no caso do ímã, saindo do norte e indo para o sul, ok? Tá, maravilha. Outra coisa que ele percebeu é que esse campo magnético B, tá, nós vamos chamar B de campo magnético, ele é perpendicular à direção da corrente elétrica, tá certo? Perpendicular, tá? Aqui, ó, um desenho, né, desse campo magnético. A gente consegue ver algumas coisas muito interessantes aqui, né? Primeiro, né, aquela coisa de ser circular aqui, ó, não se esqueça, a gente está vendo de cima, tá certo? Então, esse desenho aqui, visto de cima, tá? Então, esse aqui é o fio, tá? E isso aqui que está ao redor é o campo magnético que está desenhado aqui, o campo magnético B, tá? Conseguimos ver alguma coisa interessante. E essas linhas, né, que são concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, elas vão ficando cada vez mais afastadas umas das outras. Significa o quê? Que o campo magnético vai ficando mais fraco, né? Então, quanto maior a distância do fio, menor o valor do campo magnético, tá bom? Claro, as orientações aqui não tem, né? Da mesma maneira que a gente convencionou lá no caso do ímã, que o campo magnético ele sai do norte e vai para o sul, aqui a gente também tomou uma orientação dessas linhas de campo. Essa orientação é dada pelo quê? Pela regra da mão direita. Então, ó, muito cuidado aqui, ó. Para nós, eu espero que vocês estejam vendo aqui a minha mão, eu até aumentei bastante aqui o quadrinho, né? Para vocês verificarem. Então tá, a minha mão direita, certo? Vai me dar exatamente a orientação do campo magnético.
Então pensem, né? Se eu pensar na minha mão direita aqui, ó, né? Os meus dedos aqui, eles dão uma volta completa. Eu não vou conseguir dar a volta completa aqui porque vai torcer demais minha mão, né? Mas se a gente pegar desde aqui de baixo, ó, ela vai dar uma volta meio completa. Esses dedos aqui através, a volta completa em redor do meu dedão. Então o meu dedão vai servir de quê? De orientação para a corrente elétrica. E os dedos? De orientação para o campo magnético, tá bom? Então dá para você perceber o seguinte: se a corrente está para cima, o campo é circular, né? E olhando assim de cima, ó, para vocês aqui assim, né? Ele vai ter esta orientação aqui, tá? Se a corrente, se o fio, né? Vamos pensar no fio aqui. Se a corrente vai no sentido contrário, então eu aponto o meu dedão aqui nesse sentido aqui e a corrente elétrica tem o sentido do meu dedão e o campo magnético dá essas voltas aqui, tá certo? Tem esse sentido aqui, né? Que está apontando pelos dedos aqui, tá ok? Tá, maravilha. Essa é a famosa regra da mão direita, certo? Então tá. Então, coisas que a gente sabe, né? Campo perpendicular à corrente, circular e indicado pela regra da mão direita, tá? É possível eu calcular o valor do campo magnético? Por exemplo, aqui eu falei, aqui está o fio, né? E aí eu quero saber qual é a distância do fio aqui. É possível? É possível. A gente já vê em uma transparência, desculpa, um slide posterior. A princípio agora eu preciso falar algo que eu esqueci de falar na aula passada. Então, abre-se um parênteses, né, da aula passada. Então, o que acontece? O campo magnético, ele tem uma unidade de medida, tá? Que é o Tesla. Tesla é um cara muito importante, eu vou falar posteriormente desse camarada aí, tá? Mas o Gauss, né, essa unidade de medida Gauss é muito utilizada. Então, Tesla com T maiúsculo, porque é o nome de um cara, G com G maiúsculo também é o nome de uma outra pessoa. Tá bom? Então tá lá. Isso só para a gente ter uma comparação e saber exatamente se o campo é alto, né, grande ou pequeno. A gente vê que o campo magnético terrestre na cidade de São Paulo e também em São Roque, a gente pode colocar, né, 2,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ou ainda 0,25 Gauss. Né? Por esses valores aqui a gente consegue fazer, verificar qual é a conversão. Né? No caso aqui seria 10 a menos 4 de diferença entre um e outro, tá bom? Tá, maravilha. Uma outra coisa que eu preciso perceber. Nós temos que representar muitas vezes tridimensionalmente, né? Porque a gente viu lá que a corrente era perpendicular ao campo magnético. Então eu vou às vezes representar vetores entrando na folha de papel, ou no caso aí na tela, né? Ou saindo, tá? Então, como a gente pensa num vetor como uma flecha, imagine você uma flecha indo na direção do seu olho. O que você veria? Algo desse tipo, né? A pontinha da flecha aqui, né? E esse lado aqui, ó, vamos pensar assim, né? Essa lateral aqui, tá bom? E se ele tiver entrando, né? Entrando na tela, né? Como seria então? Então, saindo do meu olho, né? Saindo do meu olho, indo em direção à tela. Como é que eu veria então? Bom, eu devo ver o rabicho aqui, né, da minha flecha, tá certo? Que eu vou representar desta maneira aqui. Então, essa maneira que você pensa, né, uma flecha aqui, ó, são as penas aqui cruzadinhas aqui, né? E esse lado aqui sendo representado. Então, tá bom? Então, aqui seria uma forma de eu representar um vetor entrando na tela, e aqui é uma forma de eu representar o vetor saindo da tela. Tá bom? Maravilha, devia ter falado isso na aula passada. Mas, fecha-se o parênteses e a gente volta para a nossa aula aqui. Bom, o campo, né, sempre vai depender do quê? Do formato do fio, né? Então, lá eu falava num fio reto, né? Mas vai ser proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior for a corrente elétrica, maior é o valor do campo magnético. Tudo bem? Para um fio retilíneo, o que vai ser? Ele vai ser dado por esta formulinha aqui. Não vai ser demonstrado, essa formulinha aqui não tem demonstração, tá? Ela é um cálculo lá bem complexo. Até tem demonstração, mas não é para o nível médio de vocês, tá bom? Então tá. Então essa aqui é a fórmula aqui, ó, né? μ0 vezes I sobre 2π vezes R, tá bom? Quem é I? I é a corrente que circula no fio, tá? μ0. μ0 é uma constante. Lembra que para a gente calcular o campo elétrico tinha um tal de K lá? E aqui também
esse μ0 também tem a ver com aquele K lá, é uma constante, tá? E o valor dele é 4π vezes 10 a menos 7. O π aqui, gente, tanto aqui quanto aqui, é aquele velho π, 3,14, tá? Tá, maravilha. E o R, quem seria o R? Bom, vamos imaginar que eu tenho o fio aqui e eu quero calcular o campo magnético nesse ponto aqui, ó. Então, R seria essa distância aqui, do ponto onde eu quero calcular o campo magnético até o fio, tá bom? Maravilha. Aqui tem uma coisa muito bacana, né? Se a gente for parar para pensar, por que chama de R? R parece o quê? Um raio, né? Mas é isso mesmo, por quê? Se eu parar para pensar, eu tenho o fio aqui, qualquer ponto que está à mesma distância do fio está num raio, por assim dizer, tá certo? Então, por isso tem um pouco relacionado. Então, aí você consegue perceber, né? Tá aqui o fio, tem um campo circular aqui, um lado entra na folha, vamos dizer assim, né? A representação aqui que eu estou tentando representar num plano, né? Então, um lado entra na folha, dá a volta aqui e sai, tá bom? Por isso que tem aqui, ó, entrando, dá para você ver que desse lado aqui tá entrando e esse lado aqui tá saindo, tá? Bom, qualquer dúvida vocês conversam comigo. Já é difícil na sala de aula presencial, né? Conseguir visualizar isso aqui pelo vídeo, talvez um pouquinho mais, tá? Então tá lá. Então essa é a formulinha que a gente tem que saber para calcular o campo elétrico de um fio retilíneo, tá? Então, como eu falei, ele depende do formato do condutor, formato do fio. Aqui o fio tá reto, linha reta. Mas tem só isso, professor? Não. Ó, teria uma espira. O que seria uma espira? Uma espira é uma volta de fio, tá certo? Peguei o fio que é reto e, ó, dei um lacinho, tá? Algo assim, né? Pego o fio e, ó, tá, dou um lacinho aqui. Não entorta, caramba. Assim, ó. Um lacinho de fio aqui, ó. Isto aqui, né, que eu acabei de representar aqui, é uma espira, tá bom? Tá, maravilha. Então a espira, olha, tem um campo, aí a gente pode fazer uma coisa também, né, colocar ali uma malha de ferro, aí vai ver essas linhas aqui, bem complexas aqui, né, eu tentei desenhar aqui, dessa maneira aqui, tá? Agora, e para calcular o campo magnético em todo o espaço, professor? Nossa, complicadíssimo e não tem uma fórmula única para a gente fazer isso, tá? Então, o que a gente pode fazer? Calcular bem no centro da espira aqui, ó, tá? Dado a voltinha do fio, tá? Qual é o valor do campo magnético bem no meinho aqui, ó, bem no meinho. E esse valor desse campo magnético bem no meinho é dado por essa formulinha aqui, ó, μ0, aquele mesmo μ0 que a gente viu lá no slide anterior, I, que é a corrente que vai circular pela espira, tá? E R seria quem nesse caso? O raio da espira, tá certo? O raio da espira aqui, né? Ela deu uma volta de fio, né? Eu dei uma volta de fio aqui, tá? E esse fio tem um raio aqui, tá? Essa espira tem um raio, tá bom? E como que é o vetor? Por convenção, a gente pega também a regra da mão direita, só que inverte. Inverte. Lembra aqui, o dedão era o quê? A minha corrente elétrica e os dedos eram o campo magnético. Agora inverteu, tá? Por que eu vou pegar o quê? Vou supor que os meus dedos dão a direção, né? E o sentido da corrente elétrica, que agora é circular, porque a espira é uma volta de fio. E o meu dedão aponta a direção do campo magnético, tá? Como aqui, ó. Essa aqui é a espira de fio e B é o meu campo magnético. Tá bom? Maravilha. E por fim, o solenoide. O que seria um solenoide, então? Seria uma porção de voltas de fio, né? Então, porção de espiras aqui. Então, eu pego esse cara aqui, começo a dar mais uma voltinha aqui, começo a dar outra volta aqui, né? E assim por diante. Vou dar várias voltinhas no fio aqui, eu vou ter um solenoide. Eu dei poucas voltas aqui, mas esse seria, né, um comprimento até que grande. Tá bom? Maravilha. Também, né, a gente sabe que o campo magnético vai ser constante dentro do solenoide. Qualquer ponto aqui dentro vai ter o mesmo valor, só que aqui fora ele vai fazer umas voltinhas, né? O campo vai dar uma dispersada. Não importa muito como é fora, tá? Também só vamos saber calcular qual é o campo magnético interno aqui. E até no máximo aqui na borda, né? Na borda. Se eu for muito longe aqui já era. Aí já não tem mais um valor do campo magnético a ser calculado, tá bom? Então como é que é esse campo? Também da mesma maneira, o mesmo μ0, tá? Vezes I, que é a corrente. Você percebe que sempre é proporcional à corrente. Só que aqui tem um fatorzinho, ó, N sobre L. Quem é N? N é o número de voltas. Eu dei aqui no meu, peguei o fio aqui, dei 4 voltas só, né? Mas normalmente esses solenoides têm 200, 300, 1000 voltas, né, de fio.
tá? E dividido pelo comprimento. Comprimento aqui, ó, daqui, desde o ponto onde começa o solenoide até o ponto que termina ele, tá? Ok? Maravilha. Aqui é a mesma coisa também. Regra da mão direita. A gente vai pegar dentro do solenoide, aqueles várias voltas de fio, a gente vai ver qual é a direção desse, o sentido, vamos dizer assim, dessa corrente. E o meu dedão vai apontar o sentido, a direção e o sentido do campo magnético. Tá bom? Tem bastante exercício para vocês fazerem aí, tá? E qualquer coisa tira a dúvida que a aula ela é complexa, vamos dizer assim, nesse ponto de vista de verificar, entender aí a coisa que, né, tá mais aí no slide, a gente tem que ver tridimensional. Tá bom? Valeu!